Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Voltei, hoje nós vamos corrigir a tarefa anterior e eu vou fazer junto com vocês a tarefa de hoje, ok? Então vamos lá. Observe os dois animais a seguir: peixe e coelho. Contorne nas palavras acima os encontros de vogais. Então, aqui, o E no peixe e o OE no coelho. Leia os nomes dos animais acima em voz alta, depois separe-os em sílabas nos espaços a seguir. Então, peixe, coelho. Ao separar a palavra peixe em sílabas, as vogais que você contornou ficaram na mesma sílaba. Olha só, ficaram na mesma sílaba. Já na palavra coelho, ficaram em sílabas diferentes, ok? Então, quando isso acontece, quando duas vogais ficam na mesma sílaba, nós chamamos de ditongo. E quando elas ficam em sílabas separadas, nós chamamos de hiato. Né? Ontem eu expliquei que o encontro vocálico, né, encontro de dois ou mais sons vocálicos em uma palavra. Então, hiato é quando essas vogais ficam em sílabas diferentes e ditongo é quando essas duas vogais ficam na mesma sílaba. E tritongo quando três vogais ficam na mesma sílaba. Então, aqui vocês tinham que separar. Beijo, Uruguai, dia, iguais, leite, país, ok? E aqui colocá-las as palavras de acordo com a classificação. Então, ditongo, beijo e leite, tritongo, Uruguai e iguais, e hiato, dia e país. A vovó Ana pratica tênis todos os dias. Leve Ana até sua raquete, passando pelo caminho que tem apenas palavras com hiatos. Então, aqui, ó, caixa é ditongo, caixa. Então, não podia ser por esse caminho. Desiguais. Aqui eu tenho um tritongo, então não era esse caminho. Teatro. Rainha. Poeta. Saída. Sabia. Então, este é o caminho correto até a vovó chegar na raquete, ok? Bom, então essa foi a tarefa de ontem. Folheto aqui, produção textual com a Proérica. Nós vamos seguir adiante. Nós vamos terminar este capítulo hoje, né? Então, o que a gente aprendeu aqui nesse capítulo? Nós vimos poema, folheto, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos e encontros vocálicos, hiato, ditongo e tritongo. Bom, então hoje vamos dar início ao capítulo 3. Quando crescer eu quero ser. Eu vou diminuir um pouco para a gente poder ver a imagem. Olha só. Então, nessa imagem nós temos o quê? Uma pessoa trabalhando, parece numa construção, certo? Vou aumentar aqui para eu poder ler. Porteiro ou músico, secretário ou agricultor. Todas as profissões têm o mesmo valor e você pode escolher a carreira que quiser. Trabalhar é ser útil ao próximo, é promover o sustento do futuro com o esforço no presente e contribuir para tornar o mundo melhor todos os dias, para todos, né? Bom, vocês já sabem o que vocês querem ser quando crescer, né? Já pararam para pensar? Olha só, a imagem retrata que tipo de trabalhador? Como você chegou a essa conclusão? Olha, parece um construtor, né? Um engenheiro, alguém que está trabalhando construindo um prédio, parece, né? Tem uns andaimes aqui, martelo, prego, está construindo alguma coisa. Quais profissões você mais admira e por quê? O que você quer ser quando crescer e por quê? Então,
Reflitam essas perguntas, né, e me respondam depois, por favor. Então, nós vamos fazer a leitura 1. Início de conversa. Quando aparece esse símbolo aqui no livro de vocês, significa que esta matéria ela está interligada com outra. Então, como a gente vai falar de breve história do trabalho, provavelmente, né, eu já deduzo aqui que esse conteúdo, esse assunto tem a ver com a matéria de história, tá? Então, vamos lá. Uma das atividades que fazem parte do dia a dia das pessoas é o trabalho. Hoje em dia, há muitas atividades de trabalho que não existiam antigamente e tantas outras que deixaram de existir. Vou aumentar um pouquinho que a Pro tá cega. Para você, com que objetivo as pessoas trabalham? Para ganhar dinheiro? Para ficar rico? Para comer? Para viver? Qual é o real motivo que as pessoas trabalham? Trabalha porque tem que trabalhar? Trabalha porque gosta? Por que será que as pessoas trabalham? Qual é o objetivo delas? B. Em sua opinião, o que as pessoas fariam para sobreviver se não precisassem ganhar dinheiro com o trabalho? Já pensaram nisso? Porque se a gente não precisasse trabalhar para ganhar dinheiro, como seria isso? Quero saber a opinião de vocês. O trabalho passou por diversas transformações. Leia o texto a seguir e conheça alguma delas. Breve história do trabalho. No início, o trabalho era uma questão de sobrevivência. Caçar e coletar, enfim, obter comida. Era a tarefa do homem para manter-se vivo e preservar a espécie. As necessidades começaram a mudar com a agricultura. O homem passou a se estabelecer numa região definida, parando de se deslocar de um lugar para outro. Com a agricultura foi possível acumular riquezas, multiplicando os alimentos. Assim que as primeiras sociedades começaram a se formar, surgiu o sistema de troca ou escambo. O trabalho era pago com mercadorias e esse foi o único do que hoje se chama, isso foi o início do que hoje se chama de comércio. Uma coisa leva a outra. A pirâmide social começou a se formar e os menos favorecidos trabalhavam sem remuneração e ganhavam em troca alimentação e um lugar para morar. Surgem os artesãos, com poucas ferramentas, energia humana, hidráulica e animal. Criavam produtos manufaturados sem o uso de máquinas. O artesão trabalhava sozinho ou se unia a grupos para dividir as etapas da produção. O processo de manufatura foi ficando mais elaborado e houve necessidade de se criar uma moeda. O trabalho ganhou novo valor. O trabalho formal veio com a industrialização, a partir do século XVIII, com as tarefas definidas e remuneração ao trabalho. Por volta de 1850, a Revolução Industrial estava no auge. A Inglaterra começou a produzir e a exportar em grande quantidade vários tipos de tecidos. O contrato de trabalho com regras, direitos e deveres entre patrões e empregados surgiu no século XX. A partir daí, os trabalhadores foram classificados por funções, cargos e salários. Para trabalhar na indústria, o agricultor ou o trabalhador doméstico não precisava de conhecimento específico, pois o trabalho era mecânico e mais simples de executar. Atualmente, para mudar de um trabalho para outro, o empregado precisa mostrar que tem competência e habilidade, ou seja, que tem um conhecimento específico para aquela função. Ainda sem uma escala definida de valores, o conhecimento é a nova moeda de troca, na chamada Era da Informação. Tanto que hoje existe o capital intelectual, que quer dizer conhecimento, experiência e especialização. Bom, esse texto é de Diná Salles de Oliveira, Breve História do Trabalho, está no livro O que Você Quer Ser Quando Crescer, dessa autora, tá? Foi publicado em São Paulo, na editora Moderna, em 2002,
e esse trecho está nas páginas 18 a 19, ok? Bom, aqui tem algumas palavrinhas que foram retiradas do texto: auge, fase de maior destaque, Revolução Industrial, que é o conjunto de mudanças que aconteceram na Europa no século XVIII, entre 1701 a 1800, e no século XIX, que é de 1801 a 1900, que teve como principal característica a substituição do trabalho artesanal pelo realizado com máquinas. Bom, quais informações no texto mais chamaram sua atenção e por quê? Né? O texto tem bastante coisa da história, né, do trabalho em si, né? Aí a resposta pessoal, o que vocês acharam sobre as informações, quais informações mais se destacaram para vocês? O título Breve História do Trabalho é adequado para o texto que você leu? Explique. Eu acredito que sim, né? Porque ele está contando um pouco da história, né? Uma breve história. Não está contando toda a história de como, com todos os detalhes, né? Foi uma história curta, resumida, para a gente poder saber um pouquinho sobre a história do trabalho. De acordo com o texto, o que significa capital intelectual? Capital intelectual quer dizer conhecimento, experiência, especialização, né? Então, quando você se torna especialista em algum tipo de trabalho, é o capital intelectual. Interpretação escrita. Assinale a alternativa correta a respeito da agricultura de acordo com o texto. Quando a agricultura surgiu, o homem passou a se deslocar mais para encontrar alimento, ou quando a agricultura surgiu, o homem passou a se estabelecer em uma região definida e a acumular riqueza. Segunda opção, né, gente? Ele começou a acumular riqueza, então ele se estabeleceu num lugar, viu que ali ele conseguia, né, se dar bem e foi ficando por lá. Explique com suas palavras o que era o sistema de escambo, né? O sistema de escambo, em outras palavras, né, é o sistema de troca, na qual o trabalho era pago com mercadoria. 3. O escambo deu início a qual atividade da atualidade? Escreva a primeira letra do nome de cada figura e descubra a resposta. Eu vou deixar que vocês façam aí, vocês vão descobrir, que é muito fácil, tá? 4. Pirâmide social é uma forma de representar a organização da sociedade. Quando a pirâmide social começou a se formar, qual era a situação dos menos favorecidos? Bom, aqui a gente tem que pensar um pouquinho, né? O que seria a pirâmide social, né? Dos ricos aos pobres, né? Então, ela representa as classes de uma sociedade, né? De acordo com diversos critérios, né? No destaque aqui o critério econômico, né? Do mais rico ao mais pobre. Eles não tinham remuneração, né? E ganhavam alimentação e um lugar para morar em troca do trabalho. Não é verdade? Isso que acontecia com os menos favorecidos. Eles ganhavam não ganhavam dinheiro, eles ganhavam o que eles produziam, mercadorias. Bom, 5. Complete as frases abaixo com as palavras do quadro de acordo com as características dos trabalhadores apresentadas no texto. Então, nós temos aqui artesãos e trabalhadores da indústria. Então, letra A. Os não precisavam de conhecimentos específicos, pois o trabalho era mecânico e mais simples de executar. Quem será? Os possuíam poucas ferramentas, energia humana, hidráulica e animal, e criavam produtos manufaturados sem o uso de máquinas. Então, se a gente pensar aqui, ó, só nessa informação, sem o uso de máquinas, eram os artesãos, certo? No século XX surgiu mudanças.
muito importantes em relação à forma de trabalho. Sublinhe no texto quais foram essas mudanças. Então, aqui, ó, vou deixar vocês voltarem lá no texto e sublinharem o trecho em que em que aparecem essas mudanças, tá? Que ocorreram no século XX. Procurem lá e sublinhem. 7. A palavra homem, no início do texto, está sendo empregada para se referir a uma pessoa específica do sexo masculino ou ao ser humano em geral. Lembra que na história, toda vez que vocês veem a palavra homem, não está se falando de uma pessoa específica, né? Está se falando de o ser humano em geral. 8. Após o título do texto, há o subtítulo. Entre as duas as opções abaixo, sublinhe a que indica a função do subtítulo. Indicar uma opinião do autor do texto ou antecipar um assunto que será tratado no texto. Bom, a gente, né, esse tipo de texto é difícil encontrar opinião, tá? Assim, a opinião nunca é muito clara, a opinião do autor, tá? Ou é nula ou é muito escondidinha essa opinião dele, tá? Então, na verdade, o subtítulo ele antecipa um assunto que será tratado no texto. 9. Marque a alternativa correta sobre o texto Breve História do Trabalho. Foi narrada uma história fictícia sobre a origem do trabalho ou foram apresentadas informações sobre um assunto real, a origem do trabalho? Nem preciso falar. Gente, foi apresentado informações reais, né? Um assunto real. Bom, o exercício 10, ele seria em grupo, tá? Mas o grupo de vocês é a família, certo? Junte-se a um colega e pesquisem uma profissão que existia no passado e não existe mais, ou que se transformou ao longo do tempo. Pesquisem como era essa profissão e por que ela deixou de existir ou foi transformada. Depois vocês vão me mostrar essa pesquisa, na verdade seria para ser uma pesquisa oralmente. Então eu vou dar duas opções. Ou vocês me mandem essa pesquisa no ClassApp, pode ser da maneira que vocês quiserem, digitando um arquivo, né, imagem, ou, que eu vou ficar mais feliz ainda, se vocês gravarem um vídeo me falando sobre essa profissão escolhida, certo? Me contando sobre essa profissão que vocês pesquisaram. O vídeo vai ser, ó, pois eu vou mandar lá para o pessoal do marketing do colégio, postar lá no Instagram, tá bom? Bom, então o objetivo do texto expositivo é apresentar fatos reais ao leitor sem expressar a opinião do autor, aumentando assim o conhecimento do leitor sobre determinado assunto. Finalizando aqui, a recompensa pelo trabalho. Antes de a humanidade inventar a moeda, a remuneração do trabalho humano era feita com mercadorias, como carneiro, porcos, né, sal, peles. A palavra salário, aliás, surgiu a partir da porção de sal. Vocês sabiam disso? Né? Porque percebia o sal, que era o salário, que era dada como pagamento aos soldados da Roma antiga. Ao descobrir que o sal, além de ajudar na cicatrização, servia para conservar e dar sabor à comida, os romanos passaram a considerar um alimento divino, uma dádiva de Salus, a deusa da saúde. Olha só, da revista Super Interessante. E super interessante essa informação. Vocês conheciam a origem da palavra salário? Pois é isso aí. Bom, então hoje finalizamos a nossa aula. Não se esqueçam de responder as questões, me mandarem lá. E ó, vou ficar esperando essa pesquisa aqui sobre o trabalho em vídeo, hein? Um grande beijo no coração de vocês. Nossa aula termina aqui e até a próxima aula. Um grande beijo e tchau, tchau.